observado na maior parte das pessoas, de compreender as suas emoções, de compreender a relação com os outros, de saber que nós estamos aqui para aprender, para nos educar emocionalmente. Afinal de contas, a gente já aprendeu a lidar com o nosso corpo físico, onde a gente aprende a nossa habilidade. Isso era no nosso homem de Neandertal, Homo erectus, que a gente buscava então lá, era através da força, né? Nós utilizávamos o nosso cérebro reptiliano, e esse cérebro reptiliano ele trazia três grandes virtudes. A primeira, a perpetuação da espécie, onde a gente tinha que procriar, criar, multiplicar. A segunda, o pertencimento. Nós sempre gostamos de buscar pertencer, ter uma trilha, uma matilha, uma tribo, uma comunidade de alguma maneira. E a terceira é essa questão de sobrevivência. E nessa sobrevivência eu utilizo também três grandes atributos. O ataque, para me defender daquilo, a paralisia, onde eu congelo, tem muitos animais que congelam, se fingem de mortos e depois saem, ou a fuga, pernas para que te quer. Passada essa época, a gente descobriu o QI, né? Eu me lembro muito quando eu era jovem, que tinha essa função do QI. Nossa, era bom quem tinha um QI, era bom quem tinha um QI. Então a gente só tinha duas grandes habilidades. Ou tinham os homens fortes, que tinham músculo e que tinham capacidade física, ou tinham as pessoas inteligentes. E dificilmente se tinha com os dois atributos, as duas qualidades. Hoje em dia eu digo que nós ainda estamos engatinhando, mas estamos na época da inteligência emocional. Eu digo que a gente está entrando no Homo sapiens sapiens feelings. Não basta eu saber que eu sei, eu tenho que saber o que eu sinto. E aí quando nós temos essas três qualidades, esses três corpos em harmonia, o meu corpo mental, o meu corpo físico e o meu corpo emocional, eu consigo ter uma grande habilidade. Porque muitas vezes a gente vê aquela pessoa tá numa prova de atletismo, seja lá o que for, num jogo de futebol, estudou muito bem todas as técnicas. Como é que essas pessoas são derrubadas de suas estratégias? Através da situação emocional, onde muitas vezes chegam e começam a questionar, então, a chamar, a esculachar, a fazer o bullying, seja lá o que for, para desequilibrar emocionalmente aquela pessoa. O mesmo acontece com pessoas intelectualmente bem providas dessa sapiência, e aí chega numa prova, alguém fica fazendo barulhinho com a caneta, alguém fica fazendo alguma outra coisa para desequilibrar emocionalmente também. Então, tá na hora da gente, como líderes que cada um quer se tornar de si mesmo, da gente desenvolver cada vez mais, da gente aprender cada vez mais. E o Mark Brackett, ele traz com maestria nesse livro Permissão para Sentir, ele traz muito bem toda essa situação passo a passo, como a gente identificar, como a gente desenvolver. Inclusive ele traz aqui uma série, uma relação de emoções, para que a gente aprenda a se tornar cientista de nós mesmos, para que a gente aprenda aos poucos a ir se familiarizando com essas emoções. Eu vou trazer junto também outras técnicas que ao longo da minha experiência, nesses mais de 15 anos de autoconhecimento e de estudo aprofundado também sobre as emoções, sobre as minhas habilidades, sobre as minhas características, eu vou trazer outras ferramentas de vez em quando que podem também ajudar nessa evolução, nesse desenvolvimento. Então vamos falar, sem mais delongas, trazer um pouco sobre esse livro maravilhoso aqui do Mark Brackett, para que a gente possa de alguma maneira se colocar um pouco mais presente, um pouco mais atento nessas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, deixa eu só arrumar aqui mais um pouquinho a câmera aí. Agora sim acho que ficou melhor. Ele traz no prólogo lá já, é verdade que todos nós temos sentimentos do modo mais ou menos contínuo. Isto é, eles surgem a cada momento, até mesmo nos sonhos, sem pedir nem obter a permissão para ninguém. Para se sentir, parar de sentir seria como parar de pensar. Muitas vezes a gente não consegue encontrar uma maneira, eu quero parar de sentir. E o que a gente faz? A gente faz muito pior, a gente nega esse sentimento. Porque esse sentimento ele vem de um conjunto de situações. Nós temos de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos eles vão para uma outra parte que traz o julgamento. Esse julgamento vai criar uma sementinha de um sentimento. Então, se eu tenho um julgamento negativo, ele vai começar a criar uma sementinha negativa. Se eu tenho um sentimento positivo, um julgamento positivo, ele vai me trazer uma energia de gratidão, uma energia de otimismo. Essa energia, se eu não trago para o meu corpo, se eu não sinto ela, ela simplesmente retroalimenta aquele pensamento. Mais ou menos o que a gente tem aqui nas redes sociais, nas mídias e tudo mais, o famoso algoritmo. Então o algoritmo ele traz aquele pensamento, aquilo que eu fico mais de 3 segundos ali focado, ele vai me trazer mais daquele tipo de conteúdo, porque ele entende que eu estou gostando desse tipo de conteúdo, e por conta disso, ele vai me trazer mais disso daí.
Então, por isso que é tão importante orar e vigiar. Eu digo que é olhar e vigiar. Estarmos atentos ao que eu estou observando, pois aquilo que eu estou observando é onde eu estou colocando meu foco. E neste meu foco, eu estou dando atenção. Quantas pessoas já não devem ter visto os homens quando querem trocar de carro, vislumbram um determinado veículo e aí eles começam então a enxergar a todo lado aquele veículo. As mulheres, quando se colocam grávidas ou quando fizeram lipo ou alguma coisa, elas começam a enxergar as várias outras mulheres com aquela situação. Então é sempre assim, aquilo que eu estou dando atenção, aquilo que eu estou focando, é o que se multiplica mais. O mesmo acontece com esses nossos sentimentos. Eu não consigo parar de sentir. É como eu parar de pensar, a menos que eu pare, traga para o meu corpo e tome consciência. Quanto mais eu tomar consciência disso, mais eu consigo ir em frente. Eu vou trazer um exemplozinho de um Ho'oponopono emocional que eu fiz uma vez, que eu tinha medo de ser assaltado. E nesse medo de ser assaltado, onde é que foi a origem dele? A origem dele é quando eu vinha para Porto Alegre, quando criança, toda vez que passava por aqui, que a gente morava em Florianópolis, e meus avós moravam em Bagé. Então, meu pai, os pais dele moravam lá, a gente passava por Porto Alegre, que moravam os meus avós maternos. E aí a gente passar por aqui, o pai dizia, fechem os vidros, tranquem as portas, é perigoso. Aí eu via aquelas pessoas na rua e tudo mais, via alguns lugares que tinham que passar de miséria para até chegar lá ao apartamento, e aquilo me impactava sempre. Bom, passou a vida, toda vez que eu passava aqui por Porto Alegre, eu tinha aquele chip, fecha os vidros, tranca as portas, fecha os vidros, tranca as portas. Desculpa. Nessa situação, o que aconteceu? Há cerca de 3 anos eu vim morar aqui em Porto Alegre. Eu nunca morei, eu sempre tive de passada por aqui, estou aqui de passagem, eu vim morar, resolvi vir morar aqui. Nessa situação de estar morando aqui, eu saía para caminhar ao redor do meu apartamento, do edifício, e naquele aspecto de sair para caminhar, eu sempre com aquela informação. E aí eu comecei a perceber que foi se tornando um pânico ao redor de mim. Cada vez que eu saia para caminhar, eu ia tirando a chave, eu ia tirando o telefone, eu ia tirando o relógio, e sempre não pode ser que se eu for assaltado, vai vir alguém, pode acontecer alguma situação, e eu fui me colocando cada vez mais naquela restrição toda. E aí eu disse, opa, aqui eu tenho uma grande oportunidade, vou praticar o meu Ho'oponopono emocional. Pratiquei o Ho'oponopono emocional, medo de ser assaltado. Nesse medo de ser assaltado, eu trabalhava 3 vezes, uma seguida da outra, 2 vezes por dia, esse Ho'oponopono. Trabalhei por 10 dias seguidos. E nisso eu me visualizei em algumas situações. Uma de que eu era assaltado realmente, simplesmente, a mão armada, com faca, que eu tomava uma surra, que eu tomava um tiro, que eu era espancado, que eu era sequestrado. Cada vez que eu estava fazendo essa situação, desse medo de ser assaltado, como é que é sentir o medo de ser assaltado? Como é que é causar o medo de ser assaltado? Como é que é sofrer o medo de ser assaltado? Quanto mais eu passava por essa situação toda, mais aquilo de alguma maneira me fazia tomar consciência daquela ideia. Né? Lembra o Kaibalho? Kaibalho diz que o universo é mental. Se o universo é mental, nós temos ali uma série de ideias. E eu preciso trazer essa ideia para o meu corpo físico. Tá, Ricardo? Mas se tu tá trazendo isso para o teu corpo físico, significa de que então tu vai entrar na lei da atração, tu vai fazer isso acontecer. Não, é exatamente esse o ponto. Porque aqui eu estou numa ideia que ela faz parte de uma situação que está no meu subconsciente. E quando eu trago essa situação para o subconsciente e concluo aquele movimento interrompido da ideia, eu deixo de continuar a fomentar ele no meu subconsciente. Porque enquanto ele está no meu subconsciente, ele está como fermento e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando eu sinto aquilo ali, eu percebo, era só isso. Lembra a mesma situação quando a gente tinha medo, sei lá, de aprender a andar de bicicleta? Aprender de não saber a tabuada, e aí nos era cobrado, e o que a gente fez? A gente fez o exercício até mostrar para o subconsciente de que eu tenho condições. O hábito de fazer aquilo me faz despir a crença. Aí eu integro as polaridades, eu tenho nesse universo as polaridades positivas e negativas. No que eu trago as duas para o equilíbrio, a homeostase dentro de mim, eu consigo entrar em harmonia desses polos. E com isso eu deixo de criar a possibilidade imaginária de desejar isso, porque afinal de contas, se eu sei que isso é ruim, eu tenho livre-arbítrio. Eu quero que isso aconteça, eu quero que isso não aconteça, eu posso dizer, ok, eu já sei como são as duas opções, eu me abro para novas e infinitas possibilidades. Então, voltando aqui ao livro, parar de sentir é como parar de pensar. A gente precisa aprender a realmente isso. Ou de respirar. Impossível, praticamente impossível. Nossas emoções constituem grande parte daquilo que nos torna humanos. A gente precisa, assim, na própria respiração, né? Quando a gente está com uma respiração ofegante, eu posso, aos poucos,
ir criando uma respiração mais lenta, assim como os yogis, eles têm uma respiração que dá quase a sensação de que aquela pessoa está morta, de tão longa que é. Mas isso é técnica, persistência, perseverança, disciplina. Mesmo assim, passamos uma vida inteira tentando fugir do contrário. Nossos sentimentos podem se revelar problemáticos, inconvenientes, confusos, até viciantes. Lembra? Tudo aquilo que eu dou atenção é o que continua se repetindo. Aqui eu vou para um círculo vicioso. Como que eu saio desse círculo vicioso? Observo o que é esse pensamento, o que é verdade nisso, como eu posso fazer diferente. E aí eu vou para um círculo virtuoso. Eles nos deixam vulneráveis, expostos nu diante do mundo. E nos levam a fazer coisas que preferimos não ter feito. Não é de admirar que nossas emoções às vezes nos assustem, por parecerem tão fora de controle. Com frequência, fazemos de tudo para negá-las ou escondê-las, e às vezes até de nós mesmos. E aí vem o primeiro ponto no Ho'oponopono emocional que eu trago, por exemplo, onde eu sinto, depois que eu senti a emoção, eu digo, agora sim eu te vejo. Eu realmente sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Quando eu compreendo todas essas situações, eu compreendo um leque de que eu posso estar tomando consciência daquilo. Eu me arrependo profundo e completamente disso. Porque para a evolução, expansão dessa consciência universal e da nossa, nós vamos estar sempre nos colocando como algozes, como perpetrador, como alguém que vai causar, ou a vítima, aquela pessoa que vai sofrer. Alguém vai ter sempre isso. Para que algo aconteça, essa ação tem que ter sempre esses dois lados. Se não tiver esses dois lados, não tem como ter ação. Para eu criar algo, eu preciso ter uma matéria bruta e eu vou esculpir ela. Alguém é o perpetrador. Aquela matéria se colocou como a vítima, o objeto a ser manipulado. Então essas atitudes em relação às emoções são transmitidas a nossos filhos, que passam a seguir o exemplo dos pais, professores e seus principais modelos. As crianças absorvem essa mensagem com tal intensidade que em pouco tempo também aprendem a suprimir os sinais mais urgentes vindo do seu interior, exatamente como aprendemos e ensinamos a fazer. E aqui lembrem, gente, tem alguns estudos que dizem que nós, quando crianças, do 0 aos 7 anos de idade, a gente está a maior parte do tempo em onda teta, praticamente em hipnose. Por isso que a gente aprende muito mais pela forma como os nossos pais agem do que pelo que eles falam. Muito mais pelo que eles fazem do que pelo que eles dizem. Então não adianta algumas vezes chegar e dizer, meu filho, não faça isso, e tu vai lá e faz. Então são os exemplos arrastam. Esses exemplos formatam o nosso HD da nossa reação. 95% da nossa reação é com base nos hábitos, nas atitudes, nos comportamentos que nós cristalizamos do 0 aos 7 anos de idade. Por isso que eu digo que é tão importante a gente aprender a compreender as nossas emoções. Porque nós crescemos em idade, crescemos em estatura, mas não desenvolvemos a nossa educação emocional. Por isso que a nossa reação continua muitas vezes sendo de criança. A gente faz beiço, a gente faz birra, a gente quer a vingança, a gente fica chateado, a gente fica magoado, a gente fica com raiva. Por quê? Porque eu não tive educação emocional. Eu não aprendi a lidar com essa emoção, com esse turbilhão de sentimentos que tem dentro de nós mesmos. E é isso que eu quero trazer através desse livro, para que a gente possa ir aprendendo. É possível. É só uma questão de familiarização, assim como a gente era analfabeto e ainda somos em alguns idiomas, e a gente aprendeu a se alfabetizar, assim como a gente não sabia tocar música, e alguns aprenderam a tocar, assim como não sabia dançar, e alguns aprenderam a dançar, ou alguma atividade física, seja lá o que for, tudo é possível. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, a nossa alma é gigante. Então a gente está aqui para aprender, experienciar e ensinar. Então esse contexto que negamos a nós mesmos e às outras pessoas a permissão para sentir. Porque muitas vezes vem aquela, homem, não chora, tu quer motivo para chorar, eu vou te dar, deixa de ser birrento, deixa de ser ramelento, deixa de ser vitimista, parará, parará. Não, porque tu tá louco, tu tá louca. Nessa situação toda a gente simplesmente vai engolindo. Tu tem certeza? Tu vai causar isso a mim? Chantagens, manipulações, o medo. A maior parte da população mundial vive com medo, medo de alguma coisa, e não sabe nem sentir o que é o medo, mas só na situação de falar o que é aquilo, e tem uma grande confusão que nós temos, gente. A maior parte das pessoas diz que o último medo é o medo da morte. Só que se tu parares para fazer um exercício, eu já fiz isso com vários clientes meus. Quando a gente faz o exercício de morte, sente a morte. Sente a morte.
Se tu parar para sentir a morte, agora pede pro corpo como é que é sentir vida. Tu vai ver que é a mesma coisa. Na verdade, nós não temos medo da morte, porque energia de morte e vida é exatamente a mesma coisa. A gente simplesmente termina de uma existência e abre, nasce para outra existência. É o mesmo medo que nós tínhamos, talvez, de sair da barriga, do útero da mãe. E naquela situação de entrar numa nova realidade. É como um despertar do sonho, mas não quer dizer que com isso eu queira procurar esse despertar. Não, tudo tem o seu tempo. Mas o que nós verdadeiramente temos é o medo do apego, do desapego, de perder a minha identidade dessa pessoa, do medo do desconhecido, de que eu não sei o que vai ter, será que existe algo do outro lado, será que não existe? Do medo de eu deixar de ter o status, o meu nome, a minha família, os meus bens, seja lá o que for. Então esse é o medo maior que nós temos. O medo de eu deixar de ter tudo aquilo que eu digo que eu construí. Mas peraí, gente. Se nós somos uma consciência, um espírito, vivendo uma jornada humana, eu não vou deixar de ter todas as minhas experiências. É por isso que nós estamos aqui, para aprender a experienciar e ensinar. Então as minhas experiências sempre seguirão comigo. Agora, quando eu fico com esse medo todo, eu realmente entro num engolfamento, em um campo de ilusão, em um ciclo vicioso. Então, nós engolimos em seco, reprimimos e fingimos. Evitamos a conversa difícil com um colega, depois explodimos com um ente querido e devoramos um pacote inteiro de biscoitos sem fazer o menor motivo. Por pura ansiedade, por pura negligência, por pura imaturidade emocional. A gente simplesmente não conhece essas nossas emoções. E o fato de não conhecer faz com que a gente aja irracionalmente. Pega qualquer animal, pega um cavalo, um cachorro não adestrado. As primeiras vezes eles vão agir de uma maneira desmedida. À medida que tu vai mostrando, através dos hábitos, ele vai se formatando e depois ele faz. Agora, se tu simplesmente solta ele de novo na natureza, ele não vai continuar a fazer aquilo. Nós somos os únicos seres de que temos essa capacidade de nos doutrinar para continuar a fazer. Ele simplesmente, se tu não fizer mais aquilo, ele diz, graças a Deus, não tem mais o que fazer. Mas enquanto tu vais dando a disciplina para ele fazer, ele vai cumprindo. E nós temos essa mesma capacidade. Quando negamos a nós mesmos o direito de sentir, surge na sequência uma longa lista de resultados indesejados. Perdemos até a capacidade de identificar o que estamos sentindo. É como se, sem perceber, ficássemos um pouco entorpecidos por dentro. Por quê? Porque a gente entra no engolfamento de ilusão. A gente passa a acreditar que tudo aquilo que está acontecendo é uma verdade absoluta e não é. É só um campo de ilusão. Tem uma palestra do Petro, que é a palestra 190, que fala isso, os véus do medo. E aí ele mostra alguns véus, e tudo isso que a gente teme, ele simplesmente é um véu que impede eu acessar o meu talento. Quando eu consigo sentir aquilo que eu temo, eu posso perceber, uau, eu tenho toda essa capacidade, eu só estava preso nesse véu de ilusão emocional. Então, quando isso acontece, nós não conseguimos entender porque estamos experimentando uma emoção ou o que está acontecendo na nossa vida para provocá-la. Por não sermos capazes de nomeá-la, também não conseguimos expressar o que sentimos de um modo que as pessoas ao nosso redor consigam compreender. E se não conseguimos reconhecer, compreender ou colocar em palavras nossas emoções, é impossível fazer qualquer coisa a respeito, seja dominar os nossos sentimentos, não negá-los, mas aceitá-los e até mesmo abraçá-los, seja aprender a fazer com que as nossas emoções trabalhem a nosso favor e não contra nós. Esse é o ponto da gente pegar e utilizar o medo. O medo ele tem um aspecto bom também. Se eu não tenho medo, eu me coloco em risco. Então eu preciso ter um pouco de medo para que eu possa perceber até onde eu posso ir de maneira saudável. Se eu tenho medo demais, eu me paraliso. Se eu tenho raiva, se eu não tenho raiva, eu fico aplastado, eu fico parado, eu não saio do lugar. Agora, se eu tenho raiva demais, eu explodo e eu humilho as outras pessoas. Então eu preciso ter o caminho do meio. Várias emoções são fundamentais, são importantes. A tristeza mesmo. Algumas vezes nós precisamos sim sentir a tristeza para eu poder criar a empatia, a solidariedade, a compaixão, eu compreender que aquela outra pessoa também tem uma dor e eu posso de alguma maneira ajudá-la ou me colocar pelo menos ali junto, compreendendo ou buscando compreender a dor delas. Então não é à toa de que a Eve Ekman e o Paul Ekman foram contratados pelo Dalai Lama em determinada época para fazer o Atlas das Emoções. E eles identificaram 6 emoções principais. A surpresa, a tristeza, a raiva, a alegria, a apatia e o nojo. Nessas 6 emoções, a gente vai transitando sobre elas. Todas elas são fundamentais, a gente precisa tê-las. O ponto é sempre encontrar o caminho do meio. Nem ao céu, nem ao inferno.
E aqui ele traz um aspecto muito importante, né? Nós não podemos negar, tudo aquilo que eu nego vai se tornando mais forte. Eu tenho que aceitar essas emoções, dar um bom lugar, isso é o que as constelações, por exemplo, traziam, de que tudo está sempre a serviço de receber um bom lugar. Quando eu acolho, enxergando a emoção como sendo um hóspede, como sendo uma criança, como sendo algo que faz parte, ela relaxa, ela tranquiliza, ela deixa de querer ficar espezinhando como uma criança birrenta. E até mesmo abraçar, dar aquele bom lugar, sentindo em nós mesmos. Então ele traz aqui alguns exemplos, né? Lido com essas questões a cada minuto da minha carreira por meio das pesquisas acadêmicas e de experiência de vida real, sobretudo na área de educação, que ele já viu o preço terrível que pagamos por nossa incapacidade de lidar de forma saudável com a nossa vida emocional. Então ele traz algumas evidências disso. Olha esses números são desatualizados. Depois da pandemia de 2020, se tornaram ainda maiores esses números. Eu não tenho esses dados atualizados aqui. Mas ele dizia o seguinte: em 2017, cerca de 8% dos adolescentes entre 12 e 17 anos e 25% dos jovens adultos de 18 a 25 anos nos Estados Unidos eram usuários de drogas. Por quê? Pelo simples fato de não conseguir lidar com a ansiedade, de não saber lidar com essas emoções, buscavam algum alotrópico, alguma situação alucinógena para deixar eles bem. Só que essa situação, o que acontece? A primeira vez é legal, a segunda vez é legal e depois eu tenho que aumentar as doses, porque aquele químico, meu corpo vai se organizando e ao invés de eu simplesmente, como foi testado com LSD lá nas décadas de 70, 75, de que davam para os pacientes para eles perceberem uma outra possibilidade de realidade, para então, através da neuroplasticidade, eu criar isso em mim, não. O que muitas pessoas eram? Já que tem essa possibilidade, eu vou então viver nessa ilusão aqui. Só que o que acontece? Toda alegria é uma lei do nosso universo, do nosso plano. A polarização, né? Os antigos diziam dia de muita alegria, véspera de tristeza. O mesmo, toda aquela alegria, toda aquela euforia, depois ela me traz para uma ressaca gigante. Por quê? Porque através da integração dessa polarização que eu vou crescendo. Só o que acontece? O nosso ego imaturo que não compreende isso, ele simplesmente vai querer cada vez mais aquela alegria e negar. E quanto mais nega essa outra parte, como a gente acabou de ver, mais forte se torna, mais desagradável fica, mais eu quero me manter na ilusão. Não resolve. Os números de incidentes de bullying e assédio desde a pré-escola até o ensino médio relatados na Liga de Antidifamação dobrou entre 2015 e 2017. Por que dobrou tudo isso, gente? Porque deixou de se ensinar essas crianças de que o bullying faz parte. O bullying é simplesmente um teste para que eu possa forjar a minha habilidade emocional. Simplesmente foram dizendo, ao invés de trabalhar no fortalecimento das pessoas que estavam sofrendo bullying, trabalharam na repreensão de quem bulinava. E o que acontece? É o mesmo ponto da que a gente diz, aquele homem que tem o dedo podre, a mulher que tem o dedo podre. Por que repete a situação? Porque ali está a ferida que essa pessoa escolheu evoluir. Ali está a situação de que essa pessoa escolheu crescer, desenvolver. Agora, enquanto ela não trabalhar nela, nossa, agora eu sei o tamanho da dor que isso causou. Isso veio lá dos meus pais, eu julguei, critiquei, recriminei a eles. Eu escolho agora fazer diferente. Quando eu começo a fazer diferente, quando eu acolho de que aquilo era realmente uma característica minha, algo que eu posso mudar, aquilo deixa de me atingir. Deixa de me atingir. Sou narigudo. Quando eu era pequeno, me chamava, tucano, e aí, tucano, tucano. Eu simplesmente, pois é o nariz que eu tenho. Talvez lá nos meus 18, 20, 30 anos, eu resolvo fazer plástica, mas por enquanto eu gosto bastante dele. Ele é um diferencial, eu prefiro ele do que talvez o teu. E a partir daquele ponto de que eu internalizei, de que o meu nariz eu gostava e para mim estava bem, nunca mais eu tive alguém me bulinando. Percebam, gente. É aceitar aquilo que é. Quando eu aceito aquilo que é, eu saio disso. Não adianta eu ficar tirando as pessoas que bulinam. É como um campo eletromagnético. Enquanto eu não aprender, eu vou continuar atraindo pessoas para me dizer aquilo até cair a ficha em mim. Lei do espelho. Aquilo que eu olho no outro e admiro, eu tenho em mim. Aquilo que eu olho no outro eu detesto, eu tenho em mim. Aquilo que eu olho o que o outro me diz, se doeu, pega que é teu. Eu tenho que trabalhar em mim. É uma emoção que eu tenho que aperfeiçoar. Aquilo que o outro me diz e não me causa nada é do outro.
Então, quando a gente começa a ter consciência disso, a gente percebe que estamos aqui para evoluir, para tomar cada vez mais consciência de nós mesmos, dar novos passos maravilhosos. De acordo com a pesquisa da Gallup, em 2014, 46% dos professores americanos relataram alto nível de estresse diário durante o ano letivo. Empatam com os enfermeiros apresentando a taxa mais alta entre todos os grupos profissionais. Olha que loucura. Então, nessa situação, né, de que eles alto nível de estresse, por que o alto nível de estresse? Porque a maior parte dos pais também deixaram de educar os seus filhos em casa e acham que o colégio tem esse papel. Não, gente. Colégio, desculpa, colégio tem o papel de educar intelectualmente. Vai forjar algumas coisas, mas a base da educação mesmo, do respeito, da ética, de valores morais, vem de casa. E por mais que a gente esteja aqui, não, tem trabalho, não, não. Nós temos esse compromisso, nós temos 3 grandes jornadas. Eu tenho a jornada para comigo, eu tenho a jornada para com os meus familiares, eu tenho a jornada para com a humanidade. Nós temos essas 3 grandes jornadas a cumprir, isso faz parte. Não adianta tu simplesmente querer terceirizar a tua jornada para com os teus familiares. Não vai dar certo. Outra pesquisa da Gallup de 2018 revelou que mais de 50% dos trabalhadores americanos não se sentem motivados pelos que fazem. 13% deles se sentem felizes. Por que essas pessoas se sentem felizes? Porque elas não estão observando, não pararam para observar a si, elas simplesmente trabalham na busca de aprovação. A gente, quando era pequenininho, buscava a aprovação de pai e mãe. Depois que eu me torno adulto, eu tenho que me tornar cientista de mim. Vou trazer mais um caso muito bacana. Quando eu fiz um curso de cervejeiro ou artesanal, ali eu percebi exatamente isso, essa ideia de ser cientista de si. Por quê, Ricardo? Porque quando eu vou fazer uma cerveja, por mais que eu siga a receita, eu tenho que ter o meu caderno junto. E no meu caderno, eu vou seguir a receita e eu vou colocando... não, mas tu vai colocar tudo exatamente igual do que tem no livro? Pois é, gente, mas sempre acontece alguma coisinha diferente. Eu vou me esquecer um determinado momento da fervura na panela, e aí vai dar 2 minutos a mais, eu vou ter um saquinho aí, tá acabando o grão, eu vou colocar 1 grama a mais, pode fazer... Qualquer coisinha que eu faça pode fazer a diferença. E nesse fazer a diferença, às vezes eu posso até estar querendo fazer um teste para melhorar. Então isso faz a diferença. É por isso que o Thomas Edison, por exemplo, ele levou aproximadamente 1.200 experimentos para chegar na lâmpada. E cada vez que ele errava, tentavam desmotivá-lo, dizendo, porque tu tá errado, larga a mão disso daí, porque nunca vai dar certo, não sei o que. Ela dizia, não, não é que eu errei. Eu só descobri como não chegar onde eu quero chegar. Eu preciso ter humildade de perceber, de olhar o que eu estou fazendo, como eu posso fazer diferente, de que outra forma eu posso aprender. A questão é de que como a gente vem de uma geração onde vem favorecendo demais essas pessoas, todo mundo ganhando de mão beijada as coisas, todo mundo querendo e dando aplauso para tudo quanto é coisa, o que acontece? Depois, quando esses jovens vão para o trabalho, eles entram no papel de estagiário, no papel básico ali em qualquer trabalho, já querem ser CEO da empresa, acham que sabe tudo, fazem o mínimo possível, querem receber, e nessa questão de ficar recebendo, acham que são merecedores de mais do que fazem. Mas, gente, vamos buscar humildade de novo. Se tu chegou, se tu é estagiário, tu tá ali para aprender, é o básico, mas algumas vezes chega lá já achando, nossa, mas eu não sei, vamos botar... Calma, tu tá aprendendo, diz... Eu não sei fazer isso. Como eu posso fazer melhor? Como eu posso? Queira te desenvolver, queira te testar. Anota as coisas para que tu possa aprender. Verifica todos os papéis daquela tua atividade, para que depois tu possa ensinar a próxima pessoa que vier ali. Porque à medida que tu fores evoluindo dos patamares, tu vai tendo um arcabouço, todo um histórico disso daí que tu pode depois ensinar a outros estagiários, a outros subordinados, e em outras atividades, em outras empresas, mas sempre são aprendizados. Percebam, gente. Toda a minha história, minha trajetória nas várias áreas, tudo para mim sempre fez sentido para que eu possa ir acumulando essas experiências e junto uma com outra para criar algo novo. De acordo com o relatório, outra aqui, de 16 a 17, mais de 1 a cada 3 alunos de 196 campos da Universidade dos Estados Unidos relataram diagnóstico de transtornos mentais. Alguns campos relataram 30% de problemas de saúde mental no mesmo ano, de um ano para o outro. Então, 30%, olha só quanto de transtorno mental. Por que o transtorno mental, gente? É exatamente por falta de habilidade emocional. Aqueles pensamentos repetitivos enlouquecem a gente.
Eu chamo de tormentos mentais, tem aqui no meu canal do YouTube, tem lá numa playlist Liberte-se com o Ho'oponopono Nacional. E tem duas para pensamento, eu tenho pensamentos recorrentes, eu tenho de tormentos mentais, para quando eu fico com aquele monte de pensamento, eu sentir esses pensamentos e eu poder dissolvê-los de uma maneira mais tranquila. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2019, sentimentos negativos, incluindo preocupação, tristeza e raiva, têm aumentado em todo o mundo, chegando a 27% em 2018. E o que que acontece? Por que que nós temos guerras hoje? Essas guerras, assim como aquela ilha de plástico que tem lá no Pacífico, o que que acontece? As correntes levam todo aquele plástico, eles se acumulam lá. A guerra que hoje está lá na Rússia com a Ucrânia é exatamente a mesma coisa. Esse bando de pequenas guerras que a gente tem na nossa relação familiar, no trânsito, com os amigos, essa disputa, essa rivalidade, ela vai acumulando em alguns lugares e aquilo lá explode, cria a rixa. Então a gente precisa aprender a mudar, transformar. Nós somos um elemento, filtro desse inconsciente coletivo, um filtro dessa capacidade toda de pensamento para que a gente possa fazer a diferença. Então, quanto mais eu trabalhar em mim, quanto mais eu limpar em mim, mais eu posso criar um ambiente coletivo saudável. E por que não? E por que não? Como Gandhi já dizia, se você quer a mudança, seja a mudança. Se você quer ver o mundo melhor, seja o ser humano que você quer ver no mundo. A depressão aqui também é a principal doença de incapacidade em todo mundo. Os transtornos de ansiedade são as doenças mentais mais comuns nos Estados Unidos, afetando 25% das crianças de 13 a 18 anos de idade. Por quê? Por que isso? Pelo excesso, né? Nós temos aqui os dois extremos vão causar dor. Muitas vezes a gente vem pelo extremo da rigidez, da disciplina, da cobrança, do chicote, da surra e tudo mais. Mas o outro extremo também de eu ser permissivo, dizendo sempre sim para tudo, eu vou causar dor. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Nós estamos criando homens fracos. Esse bando de depressão e tudo mais é exatamente pela permissibilidade em excesso que depois se tornam seres frágeis que querem simplesmente receber tudo e não sabem o valor de buscar, de desenvolver a sua capacidade emocional, de ter resiliência, de não compreender as suas emoções e pelo simples fato de encontrar uma dificuldade se rendem àquilo porque não foram instigados, não foram ensinados a ir além. Ah, não, tá difícil, meu filho, deixa que o papai faz, deixa que a mamãe faz. Ah, não, essa outra coisa não é muito desafiador, deixa que eu faço. Esse excesso de comodismo, esse excesso de protecionismo não ajuda, gente, não ajuda. Se você quer ajudar o seu filho, pense, e se eu morresse amanhã, eles conseguiriam sobreviver? Se eu morresse amanhã, eles sobreviveriam? E se não sobrevivessem? O que tu pode fazer hoje? Ah, mas é difícil, mas daí vai ser duro. Pois é, mas tu não é eterno. Então, como tu não é eterno e o teu filho não é um bem teu, ele também vai precisar passar isso. E se tu não ensinar ele, ele vai acabar morrendo antes de ti. É isso que tu quer? Então, problemas de saúde mental podem causar uma economia global de cerca de 16 trilhões de dólares até 2030. Isso inclui os custos indiretos de cuidados de saúde, medicamentos e outras terapias e custos indiretos como a perda de produtividade. E isso antes da pandemia. Eu tenho certeza que esse número agora deve ser muito maior. Então, ao que parece, nós preferimos gastar mais dinheiro com esforço lidando com os efeitos dos problemas emocionais do que tentar preveni-los. A gente não quer trabalhar o autoconhecimento, a gente não quer trabalhar uma educação emocional, a gente não quer aprender a lidar com isso que nos causa desconforto, mas isso, se eu não fizer isso, por mais que seja um trabalho lento, gradativo, mas ele é duradouro, é forte, porque o simples fato de eu ficar tomando remédio, eu trago uma situação paliativa. Aí fica aquela situação, eu tomo um remédio para mexer com a minha gastrite, aí da minha gastrite eu tenho que tomar um outro remédio para também o meu estômago, aí do meu estômago eu tenho que tomar um outro remédio que me dá dor por causa da dor de cabeça, eu tenho que tomar, quando eu vejo eu estou tomando uma pilha de remédio, sendo que a maior parte dessas situações elas estão com base no fundo emocional. O simples hábito de eu não analisar aqueles meus pensamentos, eles somatizam no meu corpo. Nas segundas-feiras eu trago sobre o livro da Cristina Cairo que fala da linguagem do corpo. Tá aqui. Esse outro livro fantástico, ela mostra quantas emoções somatizadas. A partir do ponto que eu começo a perceber os meus pensamentos, que geram sentimentos, que viram essas emoções que se somatizam no meu corpo, eu tenho a oportunidade de fazer a diferença. Agora, se eu não aprendo a lidar com isso, gente, eu estou perdendo tempo, eu estou gastando muito dinheiro, estou jogando dinheiro fora, eu estou perdendo tempo de vida, eu estou perdendo vida, e eu vou estar gastando vida para ter dinheiro de uma maneira
incontrolável e simplesmente utilizando remédios paliativos para depois eu ter que gastar esse dinheiro para ter vida. E será que vai dar tempo? Reflitam sobre isso. Então, tem interesse pessoal no que acontece de ruim dentro de nós, quando negamos a nós mesmos a permissão de sentir. Isso significa que já passei por essa situação, mas graças a alguém que se importou, ele conseguiu sair vivo dela. E ele vai falar isso a respeito. Então, aqui eu também trago isso, porque eu já passei por isso também. Eu lá, quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu quase dei um game over na minha vida. E graças a eu não ter dado game over, eu ter buscado terapia, eu percebi, uau, aquela situação foi fantástica, porque eu pude perceber o quanto uma mente que mente, engolfada com pensamentos esdrúxulos, supervalorizando, com foco gigante num problema minúsculo, eu estava então lá, engolfado naquela situação. E eu tive que então correr atrás para fazer diferença. Ele traz aqui que ele teve que aprendê-las, e elas são habilidades. Todos os tipos de personalidade, comunicativos ou quietos, imaginativos ou práticos, neuróticos ou despreocupados, acharão acessíveis até transformadoras. São habilidades claras, simples, testadas e que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa de quase todas as faixas etárias. Que mais aqui? Aí ele fala da questão da resistência. Aí tem outro livro fantástico que eu trago aqui para vocês nas terças-feiras, que agora mudou de nome. O nome do livro era Guerra da Arte, agora ele fica aqui como Limites Internos, para quem quiser, assiste, ainda está aqui na minha playlist como a Guerra da Arte. Fala sobre as nossas resistências. E as resistências são fantásticas. Quando a gente entende que nós temos todo santo dia um conjunto de resistências que nos impedem da gente crescer e se desenvolver, a gente percebe que elas estão ali, que fazem parte. Eu tenho que lidar com ela. Também tenho lá na minha lista do Ho'oponopono Emocional, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, tem uma prática de resistência para que tu possa sentir e te libertar também da tua. Então, no final de alguns dias, aqui ele traz um exemplo, né, de que ele estava numa escola, e aí quando ele começou com aquela escola lá, os professores malharam o pau, e o diretor chegou e disse para ele também, eu não sei para que vai servir isso daí, acho que não vai dar em nada nessa situação. Então, no final de alguns dias de ensino intensivo, ele esbarrou com aquele mesmo diretor. E aí ele disse o seguinte, quando nos conhecemos, você não tinha tanta certeza de que esse curso funcionaria no seu caso. Aí ele perguntou, estou curioso, agora que você passou 2 dias aprendendo sobre as emoções e sobre a forma de integrar as habilidades emocionais em sua escola, o que o senhor acha agora? Perguntando para esse diretor. E o diretor respondeu, pois bem, vou te contar, começou ele, fazendo uma pausa para organizar os pensamentos. Agora percebo que eu não fazia ideia do que eu não sabia. A linguagem dos sentimentos era totalmente desconhecida para mim. E aí o Mark Brackett disse assim, isso foi congelador. E ele prosseguiu, então obrigado por me dar permissão para sentir. E aí é que nós vamos começar a aprender a dar a permissão para sentir. Então, se tu gostou dessa introdução, que ela já ficou um pouco bastante longa, a partir da semana que vem nós vamos dar continuidade. Toda quinta-feira, então, eu vou trazer mais um capítulo para a gente desbravar um pouco mais esse livro maravilhoso e quem sabe a gente aprendendo a ter permissão para sentir. Obrigado a todos, obrigado a todas. Bom descanso, até a próxima. Curte, comenta, deixa um like aqui, me segue para os conteúdos. E se tu quiser aprender a como trabalhar as tuas emoções em ti, tem um link na bio aqui que chama-se Qual a Função do Problema? Onde tu pode te inscrever, são sempre 2 encontros por mês, de 1h30, das 19h20 até as 20h50, onde nesses encontros eu ensino a que tu possa observar sobre a ótica da comunicação não violenta, buscando onde é que são as tuas necessidades e sair dos julgamentos para então compreender qual é a origem daquela emoção que tu vai poder tomar consciência, sentir para dar sentido dentro de ti, ok? Obrigado a todos, obrigado a todas, beijos, abraços, até o próximo encontro, fui!